Olá, turma, sejam todos bem-vindos, professor Alex Ferreira, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho, principalmente se dedicando aos estudos. Como primeira dica, olha só, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer suas devidas anotações. E sempre que for possível, aquele gráfico, aquela figura, aquela tabela ou questão que chamar a sua atenção, printa a tela, passa essas informações para o seu caderno e você vai continuar com seus estudos. Show de bola, turminha? Estamos em uma série de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio. O tópico é radioatividade, os fenômenos radioativos. Então, nós temos vídeos relacionados aos tipos de radiação, o que é radiação, os tipos, as leis da radioatividade, certo? Já falamos, inclusive, sobre a bomba atômica. Na nossa aula de hoje, estaremos abordando um acidente, que entrou para a história. O acidente nuclear de Chernobyl, certo? Nós vamos explicar, que Chernobyl era uma usina nuclear. Nós vamos também comentar quais foram os motivos, o que levou a esse acidente, certo? Ele está relacionado aos fenômenos radioativos. Show de bola? Vamos começar, turminha? Bom, o acidente de Chernobyl ele aconteceu em 26 de abril de 1986, quando o reator 4, que é esse bem aqui, turminha, o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl, explodiu e lançou um material radioativo na atmosfera. Então, o reator, como está escrito, ele acabou gerando uma explosão e levando para o ar, certo, para a atmosfera, diversos elementos radioativos que estavam presentes no núcleo, que estavam presentes no reator. E o interessante é que esse material não ficou concentrado apenas na região, ele se espalhou por toda a Europa. Olha só, o acidente de Chernobyl, que aconteceu em 26 de abril de 1986, foi o maior, até hoje, o maior acidente nuclear da história, certo? Bom, a sua localização. Esse reator ele estava localizado na Ucrânia. A Ucrânia fazia parte da União Soviética, que hoje a gente não chama mais União Soviética, nós temos a Rússia e as ex-repúblicas soviéticas. Uma dessas a Ucrânia. Esse reator, essa usina, ficava a 18 quilômetros da cidade de Chernobyl, 16 quilômetros da fronteira com uma outra ex-república da União Soviética, a Bielorrússia, a 110 quilômetros da cidade de Kiev, que é a capital da Ucrânia. Eu trouxe aqui no mapa, certo, a localização dessa usina nuclear. Tudo bem? Então aconteceu no que nós chamamos de leste europeu, mas toda a Europa, praticamente toda a Europa, até as ilhas da Grã-Bretanha, foram atingidas, receberam essa radiação, turminha. O acidente de Chernobyl aconteceu a 1 hora, 23 minutos e 47 segundos na madrugada do dia 26 de abril de 1986. Esse acidente aconteceu no reator 4 da usina de Chernobyl e foi resultado, aqui eu destaquei, ele foi resultado de falha humana. Após toda a investigação, percebeu-se que houve uma falha humana, certo? Claro que hoje em dia os diversos protocolos de segurança tentam diminuir ao máximo esse tipo de acontecimento, uma vez que os operadores do reator descumpriram diversos itens dos protocolos de segurança. Além disso, foi apontado posteriormente que os reatores do tipo RBMK, que eram os reatores dessa usina, a usina de Chernobyl, tinham um grave erro no seu projeto.
Então, nós temos a falha humana e também, aliado a essa falha, um erro no projeto. Tudo bem? O reator 4, ó, na verdade, o Chernobyl é um complexo de 4 reatores. E aí eu destaquei na figura, turminha, a localização desse reator. Seria o último, né, aqui para a direita. Bom, tudo ocorreu, olha só, durante um teste de segurança que estava em curso. Isso resultou na explosão do reator 4. Com a explosão, 2 trabalhadores da usina foram mortos e, na sequência, um incêndio no reator 4 iniciou-se e estendeu-se durante vários dias. A explosão deixou o reator nuclear exposto, certo? Ou seja, sem nenhuma proteção. E o incêndio foi o responsável por jogar na atmosfera uma elevada quantidade de material radioativo. Show? Turma, ia acontecer um teste, né, no reator, um teste. Eles queriam avaliar uma situação, eles queriam se preparar para uma determinada situação. Só que, durante esse acontecimento, como foi dito, a falha humana e a falha também no projeto acarretou, levou a esse acontecimento, a essa explosão, levando para a atmosfera uma quantidade gigantesca de material radioativo. O evento levou o material radioativo, né, lançado na atmosfera, principalmente para o oeste e norte de Pripyat, que é a cidade onde esse complexo estava localizado. É uma cidade que foi construída justamente para abrigar, né, para comportar todos os funcionários, né, todos os trabalhadores desse complexo, do complexo de Chernobyl. A radiação espalhou-se pelo mundo. Realmente, eu falei na Europa, mas deixa eu corrigir. Vários pontos da Ásia, até no Japão e nos Estados Unidos também, então, é uma distância enorme, se verificou um aumento. Claro que no Japão, nos Estados Unidos, o nível não foi um nível preocupante, mas foi um nível acima do normal de radiação. Então, na verdade, essa radiação que foi originada pela explosão do reator 4, né, foi espalhado por todo o mundo. Rapidamente foram identificados altos níveis de radiação em locais como a Polônia, Áustria, Suécia, Bielorrússia e até locais muito distantes como o Reino Unido, Estados Unidos e o Canadá. Os primeiros a alertarem a comunidade internacional que algo havia acontecido na União Soviética, porque a Ucrânia fazia parte da União Soviética, foram os suecos. Ou seja, pesquisadores na Suécia, né, eles detectaram um nível anormal de radiação. E começou-se uma investigação, ligação para a Itália, para a França, que são países que apresentavam reatores nucleares e nada tinha acontecido. E aí sobrou o que? A União Soviética. Os questionamentos realizados ao governo soviético levaram-no a admitir que o acidente havia acontecido no dia 28 de abril. Até então, os soviéticos trataram de esconder o que havia acontecido, temendo os impactos disso para a reputação do país. Certo? Nós estamos aqui, turminha, ainda naquele sistema chamado de Guerra Fria, certo? E a União Soviética, ela trabalhou muito essa tecnologia dos reatores nucleares e também da bomba atômica, certo? E uma explosão, né, uma falha no projeto, poderia indicar, e na verdade indicou, e também a história diz que um dos motivos da queda da União Soviética foi o acidente de Chernobyl. Então, eles sabiam, os soviéticos sabiam que admitir a culpa, né, iria impactar na sua reputação. A comunidade internacional poderia perceber que a União Soviética estava fraca, tanto politicamente, economicamente, certo? Militarmente também. Então, por isso, eles levaram alguns dias para admitir esse problema. Como funcionava a usina de Chernobyl? Falamos que ela é do tipo RBMK, ou seja,
ela trabalha através da refrigeração do reator, utilizando a água e também, né, o aquecimento para poder gerar a eletricidade, também utilizava a água, certo? Nós temos, na verdade, um reator nuclear. O seu núcleo, o núcleo do reator, o coração do reator, é um material fissionável, o urânio 235, certo? Então, nós vamos ter esse urânio na forma de pastilhas ou varetas, certo? Então, lá vai se concentrar esse urânio 235 na porcentagem em torno de 7 a 10%. O restante vai ser o urânio 238, que não é um material fissionável, ok? Bom, o urânio, quando começa o processo do decaimento, ele vai emitir nêutrons. E são esses nêutrons que vão gerar a quebra dos outros urânios 235. Quando acontece a quebra, vai gerar o quê? Vai gerar energia, vai gerar calor. Esse calor vai ser suficiente, porque a quantidade de calor gerada ela é enorme. Então, esse calor vai aquecer a água que inicialmente estava no estado líquido e vai passar para o estado de vapor, certo? Esse vapor ele vai ser conduzido, ele vai passar por uma turbina conectada ao gerador, que vai produzir a corrente elétrica, a energia elétrica, certo? Esse fenômeno ele deve ser controlado. Ele é controlado através de barras de grafite. Esse tipo de reator ele utiliza o grafite para moderar, para controlar esse processo. Então, a usina de Chernobyl era equipada com 4 reatores nucleares, né, desse tipo, né, o RBMK, certo? Que gerava uma capacidade de 1000 megawatts de energia elétrica, que seria o suficiente para 10% de toda a energia elétrica, né, consumida pela Ucrânia. Então, era uma quantidade muito grande. Além disso, Chernobyl foi a terceira usina nuclear produzida pela União Soviética a utilizar esse tipo de reator, certo? Que já era, na época, uma tecnologia que apresentava cerca de 30 anos. Os 4 reatores usados na usina foram construídos entre 70 e 77 e usavam o grafite como um moderador, um controlador das reações nucleares. A moderação consistia em desacelerar os nêutrons emitidos pelas fissões, porque quando acontece a quebra do urânio 235, são produzidos 3 nêutrons, eles são jogados a uma velocidade altíssima. Então, para haver um controle, essa velocidade dos nêutrons deve diminuir. Esses nêutrons devem ser desacelerados. E se utiliza para isso o grafite, na forma de pastilhas. Então, ele vai segurar, retardando, né, diminuindo essa velocidade, tornando os nêutrons térmicos, de modo que a energia emitida por eles fosse transferida, né, transferida para o grafite em forma de calor. Ao entrar em contato com as paredes do grafite, a água que circula o reator absorve calor e vai ser transformado em vapor, certo? Que vai ser conduzido para a turbina e daí para o gerador elétrico. Hoje, né, nós conhecemos um grave problema relacionado a esse tipo, né? Esse tipo de reator, eles não são seguros quando são operados em baixas potências. Em regimes de baixas potências, o grafite acaba moderando uma quantidade excessiva de nêutrons, ou seja, retém uma grande quantidade de nêutrons. E quanto mais nêutrons ele retém, mais calor vai ser liberado. Olha só, ele retém desacelerando. Então, imagina, você está, seu pai está dirigindo o carro, e aí está uma velocidade a 80, a 100, se ele pisar forte no acelerador, se ele apertar forte no freio e o carro parar, se você se aproximar, né, encostar na pastilha de freio, você vai observar que ela está quente. Ela está quente, certo? Por quê? Esse processo vai gerar um atrito que vai gerar calor. É justamente essa situação que estava ocorrendo, ou que ocorre quando esse tipo de reator ele opera a baixa potência.
Então, além das peculiaridades dos reatores que utilizam a grafite como moderador, os reatores de Chernobyl eles careciam de um dispositivo de segurança crucial. Eles não apresentavam uma cúpula de retenção. Ou seja, caso acontecesse um acidente e houvesse uma explosão, deveria existir uma barreira para que esse material não fosse exposto. E justamente a usina de Chernobyl, os reatores não apresentavam essa cúpula de aço, essa cúpula de retenção. Então, o desastre de Chernobyl ele foi ocasionado por uma sucessão de erros humanos e violações de procedimentos de segurança. No dia 25 de abril de 1986, durante um desligamento de rotina, os técnicos da usina realizaram um teste no reator de Chernobyl, no reator 4. O teste consistia em determinar quanto tempo as turbinas eram capazes de girar após uma queda abrupta de energia. E após iniciar o teste, olha só, 4 segundos, o reator operava uma potência abaixo da recomendada. Aí está o erro, a falha humana. Apenas 8 barras de controle estavam totalmente introduzidas. O sistema de resfriamento de emergência foi desconectado. Foram fechadas as válvulas para reduzir o fluxo de água para o resfriamento. 10 segundos após iniciar o teste, houve um aumento exagerado na temperatura naquela região, na região do reator, certo? Foram retiradas as barras de controle, do núcleo, causando o superaquecimento da água. 35 segundos depois, uma escalada térmica. Foi produzido um excesso de vapor, que começou a substituir a água no estado líquido. O vapor, entretanto, não absorve calor nem freia a fissão. 40 segundos depois, olha só, o botão de emergência foi pressionado. E nesse momento, nada mais poderia ser feito. Nada mais poderia ser feito. 47 segundos depois de iniciar o teste, acontece a primeira explosão. A potência do reator tornou-se 100 vezes maior do que o limite permitido, certo? Gerando o quê? Uma explosão da tampa do reator. 1 minuto e 24 segundos depois acontece uma segunda explosão, porque com a primeira houve a entrada de ar no reator. O bloco de grafita, ele reagiu com o oxigênio, porque entrou o ar, gerando um incêndio. Então a temperatura chegou no sistema por volta de 3.000 graus Celsius. Então, na verdade, aconteceram duas grandes explosões. O acidente, olha só, liberou uma quantidade de 100 megacurie. Turma, é uma quantidade gigantesca de radiação. Olha só, uma outra grandeza que a gente pode trabalhar é o becquerel. 4 vezes 10 elevado a 18 becquerels. A grandeza becquerel diz respeito à taxa de desintegração. Quantos átomos estão se desintegrando? Então, 4 vezes 10 elevado a 18. Por quê? Porque foram gerados vários elementos radioativos e eles estavam também sofrendo decaimento, emitindo radiação. Então, foi uma quantidade gigantesca. Olha só, a cidade de Pripyat, ela foi lacrada, foi isolada, e os habitantes tiveram que fazer a evacuação. Os relatórios oficiais apontaram 31 mortes, mas segundo a ONU, 3.940 pessoas morreram de forma direta ou indireta devido a esse acidente. A zona de exclusão ela atingiu uma área gigantesca, envolvendo tanto a Ucrânia quanto a Bielorrússia, que é uma outra ex-república da União Soviética. O fogo levou 16 dias para ser apagado e foi necessário a construção de um grande sarcófago, certo? Uma estrutura de concreto e aço para poder isolar de uma vez por toda o reator que sofreu a explosão. Ao todo, cerca de 600 mil pessoas, entre bombeiros, voluntários e soldados, participaram desse grande esforço, dessa contenção desse acidente nuclear. E a cidade de Pripyat, que abrigava 50 mil pessoas na época do acidente, teve que ser totalmente evacuada e hoje ela é uma cidade fantasma.
por muitos anos ainda, estimo cerca de 300 anos, não vai ser permitido que as pessoas voltem à cidade de Pripyat. Show? Um pouquinho sobre o acidente nuclear de Chernobyl. Espero que vocês tenham gostado, turminha. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu.